Você já ouviu essas duas frases? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E a outra frase é: o golpe tá aí, cai quem quer. A gente precisa refazer essas frases, porque o bicho tá pegando. O pau que dá em Lula tem que dar em Bolsonaro também. Mas a decisão favorável que vem pro Lula tem que vir pro Bolsonaro também. Bolsonaro deve estar comemorando hoje uma vitória do Lula. Não entendeu por quê? Porque essa decisão do Tribunal de Contas da União joga por terra toda aquela narrativa falaciosa das joias do Bolsonaro. Do Lula, que pegou aí containers e mais containers de joias, e pro Lula tá tudo bem. Agora pro Bolsonaro é um criminoso, precisa ser preso e inclusive impedido, né, de conversar com outras pessoas. É um abuso do judiciário gigantesco que nós vamos discutir. Outro ponto que a gente vai discutir também é: golpe tá aí. Cai quem quer? Não, quem fez o L. Pois é. O Lula está fechando um acordo com a China. Meu irmão, vai acabar com parte da soberania do Brasil. O negócio é tenso, é muito tenso. E a gente precisa discutir um pouquinho sobre essa rota da seda e o quanto isso vai pegar o Brasil de cheio. Fechou? Então, antes da gente entrar nessa matéria e muitas outras, a gente vai falar de Daniel Silveira, muitas coisas aqui para a gente discutir. Antes de você entrar nisso, então, o que eu te peço? Deixa o like, curte, compartilha e se inscreve no canal. Vai lá, dá uma forcinha pra gente aí. Custa nada, faça o bem e se inscreva no nosso canal. Brincadeira à parte, bora entender o que tá rolando. É o seguinte: o deputado Sanderson entrou com um processo contra o Lula, pedindo a condenação do Lula no Tribunal de Contas da União sobre um relógio que ele recebeu do Jacques Chirac, ex-presidente francês, onde o Lula nem declarou esse relógio. E aí, matéria do Conexão Política, Tribunal de Contas da União decidiu que o Lula pode ficar com o relógio que ganhou de presente no primeiro mandato. Presta atenção nisso aqui. O Tribunal de Contas da União decidiu nessa quarta-feira que presentes recebidos durante os mandatos de presidentes da República não podem ser considerados como bens públicos. Tá? Com base na decisão, o tribunal rejeitou o pedido feito por um parlamentar de oposição para obrigar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a devolver o relógio que recebeu de presente em 2005, do então presidente francês Jacques Chirac, em razão da comemoração do Ano do Brasil na França. Para a maioria dos ministros do tribunal, eu estou falando isso há dias, há meses, não há lei específica para disciplinar a matéria. Dessa forma, o Tribunal de Contas da União não pode determinar a devolução do relógio ao acervo público da presidência. Eu falei uma, eu falei duas, eu falei 3 vezes. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que o judiciário, ou melhor, até a Polícia Federal estão fazendo com relação ao Bolsonaro é, sem sombra de dúvidas, uma intimidação, e das grandes. Por quê? Porque não há como falar que é crime. Como que não é crime? Pro Temer, pra Dilma, pro Fernando Henrique. Mas nem pro Lula. E pro Bolsonaro é crime, o crime das joias. Mais um discurso falacioso que cai por terra. Mais um discurso. Então, esse caso aqui tem que ser comemorado até pelo Bolsonaro. Por quê? Porque, na verdade, dos fatos é que era tudo uma balela, mas uma narrativa que estava sendo utilizada contra o Bolsonaro. E se eles não mudarem o posicionamento agora, fica cada vez mais escancarado perseguição à oposição. É fato. É fato. Agora, a gente precisa entender uma coisa, o meu posicionamento sobre isso. Eu discordo do posicionamento do Congresso. Não é do TCU. O TCU está certo. O TCU falou que se não tem lei, não dá para caracterizar isso como crime. Fez o certo. Agora o Congresso tem que caracterizar isso como crime daqui para frente. O fato é que tem que ter um teto do que é presente para o presidente e do que não é. Daqui para frente, tem que caracterizar. Eu acho que é injusto um Lula sair com 9 containers da presidência da República, assim também que eu acho injusto o Bolsonaro sair com joias.
O cara entrou para governar o país e não entrou para sair com joias que valem milhões. Isso é fato. Tanto para o Lula. O Lula recebeu uma espada de ouro vermelho, ouro não sei o quê, cravejadas de diamantes de um ditador. E isso vale milhões, muitos reais. Tá lá no antagonista. Então, eu sou contrário, tá bom? Vamos lá. Outra narrativa caindo por terra. E dessa vez foi a Damares Alves que fez a publicação. O Lula tá derretendo cada vez mais. Nem a Globo tá conseguindo mais passar pano para os absurdos e para as atrocidades que o Lula vem trazendo, sabe? É assim, é insano. Olha só o caso dos povos indígenas. O que essa repórter da Globo falou, publicado pela Damares. Acompanha. Trago notícias tristes agora para vocês. A mortalidade infantil indígena alcançou o maior número em 5 anos. É o que aponta o relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil, divulgado pelo CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. No ano passado, 1.040 indígenas de até 4 anos, crianças pequenas, morreram. Isso representa uma alta de 24% em relação ao ano anterior. É muita coisa. Aqui, governo Lula, aqui ainda governo Bolsonaro. Em 5 anos, foram registradas mais de 4.500 mortes. O relatório aponta ainda que as crianças indígenas morreram por doenças evitáveis, como gripe, pneumonia, diarreia, desnutrição. O relatório do CIMI mostra também o aumento de assassinato de indígenas. Entre 2022 e 2023, esse tipo de crime cresceu 15%. Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas diz que o governo atual herdou um cenário de sucateamento e desmonte da política indigenista e que o ano passado foi marcado pela retomada de ações de Estado, mas os efeitos de algumas dessas políticas vão ser sentidos a médio e longo prazos. Nada justifica esses números, né? Nada justifica esses números. Desnutrição, diarreia, faltou soro para essas crianças, faltou comida para essas crianças. A gente está falando do básico. Esse reinvestimento do novo governo Lula agora, com certeza não é suficiente, não dá conta das demandas dos povos originários e num governo que foi eleito com a bandeira da sustentabilidade. Não adianta criar Ministério dos Povos Originários e não ter isso como prioridade. Vamos lá. E conhecereis a verdade vos libertará. Era o que o Bolsonaro dizia sempre, né? E a máscara tá caindo. Para você ver a repórter da Globo questionar e falar, não, faltou soro. Soro. Morreram de diarreia. É porque tá escancarado. É porque a máscara tá caindo cada vez mais. A Damares, que fez essa publicação, escreveu o seguinte: o desgoverno Lula se apressou para acusar a mim e a Jair Bolsonaro de genocidas em janeiro do ano passado por conta da situação dramática do povo Yanomami. Fizeram um alvoroço danado, mas aí viram que o buraco é mais embaixo. Hoje sequer divulgam os dados sobre as mortes dos Yanomamis. Pode ter certeza que é muito maior. E aí precisa se instar também o STF. O Barroso determinou a investigação da Damares e do Bolsonaro sobre o caso dos povos indígenas. A grande pergunta é: vai abrir contra o Lula também? Ou existem 2 pesos e 2 medidas? Tá feio, tá bem feio isso. Outro ponto, Lula recuou. Pressão foi total e é por isso que vocês precisam entender que tem que ter oposição. Um governo que persegue a oposição é um ditador. O povo questionou, cobrou, e aí o Lula sentiu. Você sabe que as medalhistas olímpicas estão pagando muito dinheiro aí de impostos para o Lula, não é isso? Pois é, a grande questão aqui é que, a partir de então, o Lula editou uma medida provisória depois das críticas. Olimpíadas após críticas, MP isenta prêmio de medalhistas do imposto de renda. Uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, isenta do pagamento de imposto de renda as bonificações em dinheiro recebidos pelos atletas medalhistas olímpicos dos comitês nacionais. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União dessa quinta-feira, fica alterada e inclui entre os rendimentos isentos o prêmio em dinheiro pago pelo Comitê Olímpico Brasileiro ou pelo Comitê
paraolímpico brasileiro ao atleta ou para-atleta em razão das conquistas das medalhas em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos a partir de 24 de julho de 2024. Então, recuou a pressão. Por isso que eu digo, quando até os setores mais à esquerda começam a questionar, o governo recua. A pressão é grande. Vamos falar do Daniel Silveira. Cara, isso aqui que está acontecendo é absurdo. A Procuradoria-Geral da República disse que o Daniel Silveira, que está preso, né, por crime de opinião, não pagou multa com correção monetária. Deixa eu explicar a história para vocês. O Daniel Silveira já cumpriu o tempo para responder a pena no semiaberto. A defesa apresentou o pedido. Teve uma demora gigantesca no ministro Alexandre de Moraes em analisar. Quando analisou, falou não, ele ainda está devendo uma multa. Enquanto ele não pagar essa multa, nananina não vou liberar ele. Já era. Acontece que o advogado do Daniel Silveira falou, não seja por isso, eu vou resolver. Fez uma vaquinha, conseguiu dinheiro para pagar a multa. Vamos entender uma coisa, já tem várias decisões, inclusive de tribunais, que excluíram, afastaram essa questão da multa e deram a progressão de regime mesmo assim. No caso do Daniel Silveira, nada. Pagaram a multa. Agora a Procuradoria-Geral da República falou, não, peraí, você pagou o valor da multa. Esqueceu que desde a aplicação até a data do pagamento tem infração, meu filho. Tem que colocar uma infraçãozinha aí. Ou melhor, inflação, né? Inflação. Colocou a correção monetária. Não vai analisar, agora vai ter que pagar a nova inflação, né? A nova correção monetária. Pois é. Há quem diga que isso aí é uma medida do judiciário só para atrapalhar cada vez mais a vida do Daniel Silveira. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa discutir, e isso é muito importante, é o negócio da Rota da Seda, né? Uma matéria do The Epoch Times, muito interessante. O Brasil pretende reingressar no projeto Cinturão e Rota da China. No programa China em Foco de ontem, a jornalista Emanuele Cury falou sobre o interesse do governo chinês e brasileiro na entrada do Brasil no projeto de infraestrutura do Cinturão e da Rota da Seda. Gente, vocês não têm noção do risco disso aqui. Grava aí esses países que eu vou te falar agora. Sri Lanka, Paquistão, Malásia. Sri Lanka, Paquistão e Malásia. O caso do Sri Lanka é o mais emblemático. O que é essa nova Rota da Seda? A China, ela vem e faz um contrato com você. Olha, você está precisando de uma infraestrutura aí? Tá, que bonitinho. Eu vou construir um porto para você aí no Nordeste. Que aí eu mando os meus produtos para você, você recebe aí no porto, aí no Nordeste, distribui para parte do Brasil aí, muito bonito, tudo lindo o nosso contrato. Só que tem aquelas letras pequenininhas, sabe? Então, se você parar para pensar, vamos fazer investimento, vamos me emprestar o dinheiro para mim fazer investimento, maravilha, vamos fazer. O que acontece? O que é a parte tensa disso? Primeiro, falta de transparência. O contrato tem aquelas letrinhas miúdas. Então, você sabe o quanto a China vai te entregar. Agora, os efeitos de juros, de pagamento disso aí, não tem. E sabe, a China gosta de emprestar para país que está quebrado, como o Brasil, que está ficando quebrado por causa do Lula, que gasta muito mais do que pode. Só para você ter uma noção. Então, um dos grandes problemas é a falta de transparência. Segundo problema, soberania nacional. Porque uma das condições que são aplicadas é a seguinte, olha, eu te empresto, eu sei que você não tem condição de pagar, meu juro não é dos menores, mas se você não der conta de pagar, eu é que vou tomar conta dessa história aí. E aí, foi interessante a forma que o Epoch Times até colocou, porque lá no Sri Lanka, por exemplo, tinha um porto chamado Ambatota, Porto de Ambatota. No Porto de Ambatota, China veio, construiu, fez o porto de Sri Lanka, papel de agiota, né?
de ambatota. De repente, o Sri Lanka não deu conta de pagar. A China chegou e falou, não seja por isso. Vou tomar conta do porto. Só uns dias para mim receber o meu dinheiro de volta. 100 anos, tá? Durante 100 anos, quem manda aqui sou eu. As regras ambientais são as regras chinesas. No acordo tá isso. As regras ambientais são as regras chinesas. As regras comerciais são as regras chinesas. Tudo é a regra chinesa. Aquele pedaço do porto, durante 100 anos, é um pedaço da China. Então, se os caras quiserem mandar até navios chineses e iranianos de guerra atracarem ali, a soberania foi entregue para a China. Tem noção? Lá no Sri Lanka é assim. 100 anos é a China que manda. E se o Sri Lanka falar, não quero, a China fala, então vamos ter guerra. Espera aí que nós não temos acordo comercial, nós vamos ter guerra comercial primeiro, eu vou travar você, nós vamos aplicar sanções, e se não aplicar e não der certo, você vai me pagar de um jeito ou de outro. Tem um quesito aí. Os presidentes que autorizaram isso são muito beneficiados pela China. Por quê? Porque o negócio é um negócio da China. Entendeu? Então, a grande questão é, nós estamos em risco com nossa soberania nacional. Aportar nessa rota da seda é um risco sem tamanho, porque a gente sabe que a gente tem um Estado perdulário, ou seja, gasta como se não houvesse amanhã. E a gente está tudo lascado se isso continuar, tá? Se esse projeto aí seguir a cabo. E tem pouca gente falando sobre isso. O Brasil está querendo embarcar nessa. Fechou? Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, olha só, essa matéria da Revista Oeste chamou para briga. Pesada. Alexandre de Moraes impõe regime de tortura à mulher com câncer. É a matéria da Revista Oeste. Karina dos Reis, uma dona de casa de Araxá, de 44 anos, tem câncer. Os médicos atestam que ela vive em estado de metástase hepática e precisa, o mais depressa possível, fazer exames de tomografia do tórax e ressonância magnética do abdômen para ter chances de vencer a doença. Mas além do câncer, Karina tem o ministro Alexandre de Moraes na sua vida. Ela é considerada pelo ministro como um inimigo do Estado Democrático de Direito e está obrigada por ele a usar uma tornozeleira eletrônica, o que teria que ser retirada para que os exames possam ser feitos dentro das condições requeridas pela medicina. O que a gente vê hoje em relação a essas pessoas do 8 de janeiro é uma série de arbítrios, é uma série de situações esdrúxulas, perigosas, que alcançam, sabe, o limite do desumano. Sabe, isso aqui de uma pessoa que precisa tratar do câncer e não pode por causa da tornozeleira, isso aqui ainda vai ser objeto de denúncias na Comissão de Direitos Humanos. Não tenha dúvidas disso. O problema é que um país ele caminha para o autoritarismo quando as pessoas deixam de falar do que é óbvio. Então a Revista Oeste teve coragem ao impor essa matéria, ao expor essa matéria, para que as pessoas entendam. E aí no final das contas surge uma dúvida para ela, né, para a moça. O que é pior na vida dela, o câncer ou o ministro Supremo Alexandre de Moraes na vida dela? Essa é a questão. Não estou falando, não analisei o caso dela, que ela não possa ter cometido irregularidades e crimes no 8 de janeiro. Mas o que está acontecendo com ela foge do devido processo legal, foge com toda a certeza do que deve ser o básico dos direitos humanos. Certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Amanhã... Opa! Tô passando o carro na frente dos bois aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Às 7 horas a gente volta e às 9 horas tem mais um editorial. Então, só para você se situar, 5 editoriais por dia, 5, tá? A gente tem às 9 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite e 9 horas, tá? Todos os dias, faça chuva ou faça sol, a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. Fechado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.